revestiu-se de majestade, de poder, se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade, está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Oremos. Bendito e eterno és tu, Senhor nosso Deus, nosso Criador, tu que criaste esta terra e coroaste a mesma com a criação do homem, o homem criado à tua imagem e semelhança. Nós estamos muito felizes com esta condição nossa, que saímos de ti, ó nosso Deus, para fazermos a tua vontade nesta terra. Te suplicamos nesta manhã, neste belo dia, ó Deus, para glorificarmos o teu santo nome. E agora queremos ouvir a tua palavra santa. Se conosco, ó nosso Deus, para que realmente podemos reafirmar cada vez mais a tua vontade em nós. Por amor de Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos e amados no Senhor. Neste belo dia, convido-vos para meditarmos a palavra de Deus conforme encontramos no Evangelho de São Marcos, no seu capítulo 4, versículo 30 a 32. Diz assim a palavra do Senhor: Disse-me mais, aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Palavra de salvação. Graças a Deus. Amados no Senhor, é importante que continuemos a refletir sobre a semente, porque da semente colhemos frutos que sustentam os nossos organismos. O texto que lemos, notamos mais uma vez que Jesus Cristo, nos seus ensinos, usou muitas parábolas para melhor fazer entender a sua mensagem, e de todas, sabemos que descobre-se que essa palavra que acabamos de ler, ou este ensino do grão de mostarda, é referenciado nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e todos eles com o mesmo ponto de vista em relação a esta semente e a sua utilidade. O dia de hoje temos como tema pequeno hoje, grande amanhã. Pequeno hoje, grande amanhã. Como o homem que nasce pequeno e depois se torna um grande homem, assim os grãos das sementes pequenas também podem gerar grandes árvores e gigantescas. Pequenas sementes produzem grandes frutos e saborosos. A semente de mostarda é extremamente pequena, com seu diâmetro de 1,5 milímetro, mas apesar desse seu tamanho, apesar de ser muito pequeno, depois de germinar, alcança aproximadamente uma altura de 3 metros. E nos seus ramos, os pássaros, as aves, fazem os seus ninhos e abrigam-se. Jesus Cristo comparou o reino de Deus ao grão de mostarda. Isso não significa que relacionou o reino de Deus como tamanho pequeno. Não, mas sim, é uma ilustração que mostra o seu poder. O poder do seu crescimento. O crescimento da palavra do reino dos céus. Que mesmo este ensino, começando com um pequeno núcleo, hoje o cristianismo atingiu uma expansão inédita a nível do mundo. Embora ainda assim exista trabalho por se fazer em levar esta palavra para que se multiplique cada vez mais
e atingir todos os filhos, fazendo-os seus filhos e encontrar o abrigo eficaz, conforme lemos no livro de Ezequiel, capítulo 17, versículo 23. Pequeno hoje, grande amanhã. Nesta ilustração da semente do grão de mostarda, é comparada com o evangelho anunciado por Jesus Cristo, que iniciou de uma forma humilde, a partir do seu nascimento na manjedoura, crescendo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele conquistou ou chamou aqueles que poderiam lhe ajudar no seu ministério. Estes que foram chamados como discípulos, que deixaram os seus afazeres e tornando-se apóstolos da palavra. Apóstolos que de Jerusalém, onde foram possuídos pelo Espírito Santo, dali a palavra saiu para todos os cantos do mundo, gerando filhos e filhas de Deus. Em Mateus 17, 20, São Lucas 17, 6, Nosso Senhor Jesus Cristo relaciona o grão de mostarda à fé, que mesmo sendo do tamanho muito pequeno, realiza efeitos proporcionais e até às vezes impossíveis. Por exemplo, dizer uma montanha sair de um lugar para o outro, esta montanha, obedecendo o poder da fé de quem orienta este movimento. Então, pode ser a fé pequena, mas muito ativa. A passagem em Mateus diz-nos que os discípulos não conseguiram curar o jovem que estava possuído de demônio, por terem uma fé ainda minuta, muito pequena. A fé em Jesus Cristo, caríssimos e amados do Senhor, é nossa bandeira, que deve ser içada todo o tempo para que comova os indecisos. E o reino de Deus será ganho por todos e a vontade de Deus poderá se manifestar cada vez mais entre os homens. E se começa agora conosco, atingirá proporções, sobretudo no porvir, onde será aperfeiçoado. Esta é que é a vontade de Deus. Todo aquele que aceitou seguir Cristo deve se sentir grande no desempenho das suas qualidades de fé em obras que mais convencerá o seu próximo, tornando-o novo discípulo do Senhor. Por isso, deixemos todo o embaraço e o pecado, corramos com paciência, olhando para Jesus Cristo. Amém.